Essencialmente, o primeiro poema que eu vou trazer aqui trata sobre percepção e boa vontade. Sobre como o esforço para ver além de tudo que pode ser doloroso e desolador, e em compartilhar isso, pode colaborar conosco e aumentar a nossa compreensão sobre o mundo. Eu escolhi esse poema para estar no início do conjunto porque ele diz muito sobre algo que eu acredito ser uma característica muito forte da poesia. Ela consegue transformar algo, seja cotidiano ou não, seja delicado ou não, em algo contemplativo. Em um conteúdo que a gente pode dar atenção e reinterpretar sobre uma luz particular. Olhar sorriso, queira iluminar o mundo, possa manter seu brilho, embora o escuro. Olhar mínimo, queira pouco ser muito, possa enxergar o íntimo, embora os abusos. As duas primeiras estrofes falam sobre uma postura altiva e generosa em relação ao mundo. Encontrar luz dentro de si quando as coisas forem obscuras, o que pode significar que elas sejam confusas ou restritivas. E nesse caso, ser capaz de apreciar o que existe de mais simples, de mais inerente, de mais interior, mesmo em vistas dos excessos e das coisas que ultrapassam o uso ou então a percepção correta. Olhar grito, queira abrir-se fundo, passe percebido, embora mudo. Olhar deprimido, queira não desistir de tudo, possa a água lavar o martírio, embora tão duro. As duas estrofes seguintes seguem com as antíteses, que é essa figura de linguagem que acontece quando a gente coloca palavras com sentidos opostos dentro da mesma construção. Dessa maneira, uma ressalta a outra. Então aqui as estrofes tratam, por exemplo, de um olhar que berra, mas ao mesmo tempo é caracterizado pelo silêncio. Seria a invocação de uma percepção aguçada, expressiva e perceptível, mesmo quando possa existir algum silenciamento ou algum tipo de censura. Eu acredito que muitas vezes a visão que a gente pode ter sobre um tema pode ser abafado ou de alguma maneira suprimido pelas circunstâncias, mas isso não necessariamente torna uma visão ou uma intuição menos valiosa, menos significante. Então, essa estrofe é sobre a percepção disso, sobre poder confiar em alguma coisa que é muito interior, mesmo que em algum momento, em dado momento, inicialmente, ela seja uma coisa incompreendida. Da mesma forma, a estrofe seguinte fala sobre continuar resistindo, mesmo tendo em vista as aflições, as dificuldades da existência. Olhar lírico, queira ver o comum único, possa sua imagem ser colírio de uma multidão cega pelo injusto, e fazer da desilusão um mero cisco, pois só a poesia torna desoculto, que esse globo pode ser cristalino, embora turvo. A última estrofe fecha o texto com uma menção ao nome do poema, que é Olhar Lírico. Às vezes eu defino o nome para o texto, mas eu não deixo ele aparente, eu não coloco necessariamente negrito no início do texto. Eu deixo ele no corpo, às vezes destacado, às vezes marcado de alguma forma, e você sempre pode saber qual é o nome ou uma maneira de se referir ao texto pela maneira como ele aparece identificado no índice. Eu gosto muito desses jogos estéticos que artistas fazem com seus trabalhos. Eu acho interessante quando, por alguma razão específica, alguma palavra tem uma grafia mudada, ou então, para um efeito estético, letras minúsculas são usadas nos títulos e coisas do gênero. Eu acho algo bem legal, bem planejado, bem montado, bem elaborado. Aqui a atenção está voltada para aquilo que pode ser ao mesmo tempo comum e único, coletivo e particular, individual e social. Comum e único aqui seria um oxímoro, que é quando duas palavras de sentidos opostos excluem uma outra. É sobre ver aquilo que faz parte de todos nós igualmente, embora a gente sinta, perceba de uma maneira muito pessoal e muito particular, sabe? Coisas que atingem uma pessoa de uma maneira única, porque está acontecendo com aquela pessoa, mas que ao mesmo tempo é algo que está dentro de uma zona muito grande de compartilhamento, sabe? Como amores ou então dores que a gente passa e que a gente percebe com outras pessoas como são. Essa estrofe fala sobre ter a capacidade de voltar a olhar para o que pode ser bom na vida, de quanto isso pode ser fortalecedor e de quanto isso pode ser importante, de quanto isso pode ser maior do que aquilo que nos coloca para baixo de alguma maneira. Existe uma frase atribuída a Van Gogh que diz: "Eu tenho natureza, arte e poesia. E se isso não for suficiente, então o que é?" Essa conclusão remete ao papel que a poesia tem nesse espaço entre aquilo que a gente vivencia, recebe de alguma maneira, e a maneira como a gente decide interpretar isso. Fala sobre esse papel de transformar a dor em beleza. É o que eu acho mais incrível na arte e faz parte do objetivo que eu tenho com isso. Seria transformar a dor em beleza e compartilhar para que a gente possa suavizar isso coletivamente de alguma forma. Chegou até aqui? Então dá like no vídeo, envia para um amigo, se inscreve no canal, clica no sininho e eu vou deixar aqui
2 vídeos maravilhosos para você assistir. Um deles que o YouTube lê a sua alma com os algoritmos e fala, olha só, esse aqui é bom, ele vai gostar. E outro que é o mais recente, vou deixar minha cara aí no meio para você clicar aí no canal e conferir as outras coisas. Vamos lá. É isso aí, valeu e fui.